Nós estamos em alguns domingos na sequência de Atos capítulo 2. Já vimos a descida do Espírito Santo, já vimos o início da pregação de Pedro, já vimos o conteúdo da pregação de Pedro. Semana passada vimos a conclusão da pregação de Pedro e agora veremos o resultado da pregação de Pedro. Atos capítulo 2, do 37 a 41, é o resultado do longo sermão Pentecostes de Pedro. O apóstolo Pedro, pós descida do Espírito Santo, totalmente baseado na Escritura, vai pregar a palavra para nós. Olha que interessante. Atos capítulo 2 é uma das pregações mais centradas na Bíblia da Bíblia. Atos capítulo 2, para Pedro explicar a descida do Espírito Santo e a obra do Messias nessa terra, ele usa Joel capítulo 2, ele usa o Salmo 16 e também o Salmo 110. É uma pregação completamente centrada na Escritura Sagrada. Agora, a partir do versículo 37, Pedro vai ouvir dos ouvintes aquilo que ele mais desejava. Ele vai ouvir dos ouvintes aquilo que o pregador mais deseja. Porque agora, no resultado da pregação, não é o pregador que vai até o ouvinte, é o ouvinte que vai até o pregador querendo mudança. Você vai ver isso, que coisa maravilhosa. Ouvindo ele, ou melhor, ouvindo eles estas coisas, ou seja, o sermão, a pregação, compungiu-se-lhes o coração. Essa palavra, compungiu-se-lhes o coração, significa ter sido traspassado no coração, ter passado como uma flecha no coração. Irmãos, quem vem com fome e com sede para a igreja, ouvir a pregação, é como se cada palavra do pregador da manhã ou da noite fosse como uma flecha no coração. Imagina o Espírito Santo descendo no dia de Pentecostes. Imagina aquele momento de transição e de completa mudança. Imagina aqueles homens ouvindo a palavra de Deus agora com autoridade, com poder, com veemência, com ousadia e com intrepidez, através de Pedro. E os ouvintes não estavam dormindo, os ouvintes não estavam conversando, os ouvintes não estavam preocupados com o horário, os ouvintes não estavam preocupados com o celular, os ouvintes estavam desesperados, dando ouvido a cada palavra que Pedro estava anunciando. E por que eu sei disso? Eu sei disso porque esta palavra, compungiu, é usada no texto. Ou seja, cada frase da pregação de Pedro entrava no coração daquelas pessoas como uma flecha. Cada parte da pregação era como se fosse um momento em que uma flecha era traspassada, assim como traspassou Jesus. Cada frase de uma pregação genuína mexe no nosso coração. Cada frase de uma pregação firmada na Escritura toca o nosso ser. Cada parte de uma mensagem totalmente centrada no Espírito Santo de Deus quebranta o nosso coração e muda e molda toda a nossa vida. E aqui não foi diferente. Os homens estão agora com o coração quebrantado, não por causa de emocionalismo, não por causa de práticas ou de artimanhas homiléticas, não por causa da perfeição hermenêutica de Pedro, não, mas eles estão com o coração quebrantado por causa do poder do Espírito Santo, que estava em Jerusalém, naqueles dias, no final de Pentecostes, e agora eles estão com o coração completamente quebrado, quebrantado, arrependido, e eles se levantam, querendo mudança, só que não sabem como mudar. É assim o novo convertido. Às vezes o novo convertido quer mudar, mas não sabe por onde. É por isso que temos os pastores, os líderes. É por isso que nós temos os obreiros, para indicar o caminho à pessoa. O texto diz: e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles entenderam a pregação. Eles compreenderam a mensagem. E agora não é um apelo do púlpito para o auditório. Não que isso seja errado, mas não foi o caso. Não é um apelo do púlpito ao auditório. É um apelo do auditório ao púlpito. É um apelo das pessoas quebrantadas.
É um apelo dos ouvintes de uma pregação bíblica. É o apelo de quem ouviu Joel capítulo 2. É o apelo de quem ouviu Salmo capítulo 16. É o apelo de quem ouviu Salmo capítulo 110. Quando a mensagem é exposta, quando o coração é aberto pelas escrituras, o ouvinte se levanta e diz ao pregador: ok, o que eu faço? Eu já entendi, segundo o texto bíblico, segundo a pregação de Pedro, que eu matei Jesus. Eu entendi que eu sou o culpado pelo sacrifício de Jesus. Eu entendi que eu estava achando que os apóstolos estavam bêbados, mas agora eu sei que eles estavam cheios do Espírito Santo. Eu compreendi a mensagem. O que eu tenho que fazer? Daqui para frente, como tem que ser a minha vida? Daqui para frente, qual é a missão? Daqui para frente, qual é a responsabilidade? Irmão, presta atenção, quando você ouve uma mensagem centrada na Escritura, você sai daqui com uma responsabilidade. Você sai daqui com algo a fazer. Você não pode achar que segunda-feira é mais um dia na sua vida. Depois que você ouve a mensagem no domingo, você não pode achar que segunda-feira é mais um dia. Tem algo a fazer. Quando você vem ao estudo bíblico quarta-feira, ou participa de algum de nossos GCs, quando desliga a tela do GC online, ou quando você sai da casa do seu irmão, anfitrião do GC, você precisa se fazer esta pergunta: e agora? Quem poderá me ajudar? E agora, o que eu devo fazer? E agora, qual será a responsabilidade? E agora, quem vem ao meu auxílio? E agora, qual é o primeiro passo? E agora, como eu pratico esta mensagem? Exatamente aquilo que os ouvintes de Pedro perguntaram. Eu recebi a mensagem, o que fazer? O que faremos? E Pedro, então, vai dar os passos para aqueles que estão iniciando na caminhada. É como se fosse, irmãos, aqui, os primeiros passos na fé. Eles ouviram a palavra, eles creram. E agora, quais são os passos depois da regeneração? Perceba, você não consegue fazer nada disso aqui que está no versículo 38, antes da regeneração. Ou seja, antes de Deus tocar o seu coração e abrir o seu coração. Antes de Deus fazer isso, você está morto em seus delitos e pecados. Você não é capaz de reconhecer as suas limitações. Antes de você arrepender, Deus tem que te dar o arrependimento. Antes de você crer por você mesmo, Deus toca o seu coração e te enche de fé. A fé não é uma obra humana. 1 Coríntios 3:5, Filipenses 1:29, Hebreus 12:2, Efésios 2:8. A fé vem de Deus. O arrependimento não é simplesmente uma ação humana. Atos 11:18, Romanos 2:4, 2 Timóteo 2:25 e Atos 5:31. O arrependimento vem de Deus. Então agora você está tocado pela palavra. Agora você reconheceu que a palavra é a verdade. Agora você entendeu o Espírito Santo. Agora você compreendeu o que é, ou melhor dizendo, quem é Jesus Cristo de Nazaré. O que fazer? O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Que é a resposta dessa música? Versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Então agora, irmão, no auge do momento de Atos 2, depois da longa pregação, depois da longa exposição escriturística, Pedro ouve dos ouvintes: o que eu faço? Eu quero. Irmãos, imagina se todo culto fosse assim. Imagina se cada visitante dessa igreja, ou cada membro dessa igreja, ou cada ímpio que entrasse nessa igreja, desesperadamente nos procurasse no final do culto: o que eu faço? Eu quero essa vida, eu quero esse Jesus, eu quero esse Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? A resposta que você tem que dizer, a primeira resposta que você tem que falar é: arrependei-vos. É por isso que nós colocamos ali, no nosso mural: arrependei-vos e crede no Evangelho. A primeira coisa, depois que a pessoa é ressuscitada espiritualmente, é o arrependimento. Arrepender significa mudar a rota.
Arrepender significa converter. Arrepender significa mudar a sua mente e a sua forma de pensar. Arrepender significa você estava vivendo a sua vida, agora você vai viver segundo a Escritura. Arrepender significa eu vivi uma vida errada, mas agora eu preciso viver uma vida certa. Arrepender significa eu estava andando na minha própria força, mas agora eu sei que tem um manual de fé e prática, a Escritura Sagrada, e eu tenho que andar segundo ela. Arrepender significa eu não quero mais o mundo. Arrepender significa agora eu quero a vida com Deus. Arrepender significa eu decido tomar a minha cruz e caminhar com Jesus. Arrepender significa eu quero negar a mim mesmo e agora eu quero seguir a vontade do Senhor Jesus Cristo. Arrepender significa eu não quero voltar para a minha velha vida, agora eu tenho um novo de Deus. Arrepender significa as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Arrepender significa eu não amo mais o desejo da carne, eu não amo mais o desejo dos olhos, eu não amo mais a soberba da vida e agora eu quero amar somente ao Senhor Jesus. Arrepender significa eu não vivo mais nas obras da carne, agora eu quero o fruto do Espírito Santo. Então é exatamente isso que Pedro está falando para aqueles ouvintes: arrependei-vos, mude de vida. Qual é a primeira coisa depois do sermão? Reconhecer a sua pecaminosidade e miséria. Reconhecer que você precisa consertar diante de Deus. E o próximo passo, depois que você é regenerado, depois que o Espírito toca o seu coração, depois que a obra é feita no seu coração, você tem condições de reconhecer o seu pecado. Antes você estava morto. Agora, reconhecendo o pecado, você se arrepende. Estava indo para um lado, vai para outro sentido. E depois de arrepender, o que você faz? E cada um de vós seja batizado. Primeiro o arrependimento, depois o batismo. Primeiro a fé, depois o batismo. Agora perceba comigo, meus irmãos, você não precisa esperar uma vida perfeita para batizar. Você não precisa esperar uma vida sem mácula para batizar. Você só precisa crer. Você só precisa arrepender. O batismo é um símbolo de arrependimento. O batismo é um símbolo de morte para este mundo e vida para Cristo. O batismo é um símbolo de identificação e pertencimento ao povo de Deus. Quando você ouve uma mensagem, é quebrantado o seu coração, é compugnado o seu coração. O próximo passo é marcarmos a data do seu batismo. Se você não é batizado aqui, irmão, você precisa batizar. E se você quiser batizar, nós iremos te batizar mês que vem. A única exigência para o batismo é crer. Atos capítulo 8, a Bíblia diz que Filipe estava conversando com o eunuco. E a primeira pergunta foi: entende tu o que lês? E ele disse: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E ele começou a explicar sobre Jesus a partir dos profetas. E no final da pregação do Filipe para o eunuco, ele disse: tem água ali, eu estou vendo água. O que me impede de ser batizado? A resposta de Filipe foi: é lícito, se creres de todo coração. Então, a partir do momento que você é regenerado pelo Espírito, você arrepende dos seus pecados. E o próximo passo é ser batizado nas águas, como um símbolo. Batismo é um mandamento. Batismo também é um símbolo. Batismo não é sacramento. Batismo não transmite vida. Batismo não transmite graça. Sacramento é ideia de Igreja Católica Apostólica Romana. Nós somos protestantes desde 1517. Nós fazemos o batismo como um símbolo externo do que aconteceu internamente. Eu não gosto nem de dizer que batismo é um rito de iniciação, porque o rito de iniciação é a fé em Cristo Jesus. O ladrão da cruz não foi batizado, mas foi salvo. Mas por que ele não foi batizado? Porque ele preferiu ficar assistindo esporte espetacular, domingo de manhã? Foi porque ele preferiu ir para o Mineirão, ver jogo? Porque ele estava crucificado, irmãos. Ele ia morrer naquele momento. Mas todo aquele que crê, todo aquele que arrepende dos pecados e reconhece Jesus, deve obedecer o mandamento do batismo.
Batismo é um mandamento que externa o que aconteceu no interno. Um mandamento simbólico. O texto continua dizendo que eles seriam, depois de arrependidos, batizados em nome de Jesus Cristo. Na autoridade de Jesus Cristo. Quem estava ali era Pedro e os demais apóstolos. Pedro e os demais apóstolos eram os ouvintes da grande comissão. Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele dá aos discípulos a grande comissão. E na grande comissão, Mateus capítulo 28, dentre outros textos, a Bíblia diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora perceba comigo que Pedro não disse: sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não vai achar essa fórmula batismal no livro de Atos. Não há nenhum lugar no livro de Atos dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu batizo você. Não tem. Porque, na verdade, o que interessa não é a fórmula. Em nome de significa na autoridade de. Então é no nome de Deus, é no nome do Filho, é no nome do Espírito Santo, é na autoridade que a Santíssima Trindade deu aos seus discípulos para batizarem aqueles que se convertem. Nós temos na autoridade de Jesus o poder de batizar pessoas. Nós temos na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo a obrigação e a responsabilidade de batizar pessoas para a glória de Deus. O texto diz: para a remissão dos vossos pecados. Cuidado com essa expressão. Você não pode tomar essa expressão como se o poder estivesse no batismo de resgatar pessoas do pecado. Como se o poder de limpar e de purgar pecados estivesse na água batismal. Não é isso. A ideia do texto é: sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo por causa da remissão que vocês receberam, por causa do perdão que vocês receberam, por causa do arrependimento que vocês receberam, por causa disso, por causa da remissão dos vossos pecados, vocês são batizados. E a sequência do texto: e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom, o presente, o carisma, a promessa do Espírito Santo. Ou seja, aquela promessa da descida do Espírito Santo não ficaria apenas nos apóstolos, mas a descida que começou nos 120 homens no cenáculo, já vimos isso, agora passaria para todos aqueles que se arrependessem. Todos aqueles que se arrependessem e confirmassem isso com o batismo, recebiam o Espírito Santo. Recebiam o dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo pode ser compreendido como o próprio Espírito Santo, por causa de Atos capítulo 8, versículo 20, onde Simão, o mágico falso convertido, lá em Samaria, queria comprar com dinheiro o Espírito Santo no coração dele. Queria comprar com dinheiro para Pedro e João o dom, o presente chamado Espírito Santo. Mas não é com dinheiro, é com arrependimento. Não é com dízimo, é com fé. Não é com frequência nos cultos, é com arrependimento. Não é com um talento e com um dom, é com fé. Você não compra o Espírito Santo. Ele habita um coração quebrantado e um coração contrito. O versículo 39 agora vai alargar as tendas da habitação do Espírito Santo. Pois para vós outros, os ouvintes, é a promessa. Para vós outros, ou seja, para vocês que estão me ouvindo, para vocês que estão vivendo esse momento de transição, para vocês que estão vivendo este momento de pregação transformada e cheia de poder do Espírito Santo, para vocês é a promessa, não só para nós. Irmãos, os 120 receberam o Espírito Santo, mas agora Pedro está dizendo: o Espírito Santo não é exclusividade nossa, o Espírito Santo é para vocês também. Para vocês, a promessa do Espírito Santo vale, não só para vocês, não só para nós, mas para vossos filhos, para aqueles que estavam ali perto.
O Espírito Santo pode sim vir em mim, no meu filho, lá no meu neto, no meu pai, na minha mãe, em quem estiver perto de mim. A promessa é sim para vocês e para os vossos filhos, para vocês, judeus aqui que estão perto, mas também para os gentios e para todos os que ainda estão longe. A promessa do Espírito é para vocês, já caiu em nós, Pedro está dizendo, já caiu em nós, agora é para vocês, vocês que estão perto, vocês daqui, mas os que estão longe também receberão o Espírito Santo. Irmãos, é isso a sequência do livro de Atos. Quando você vê Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo em judeus. Quando você vê Atos capítulo 8, a descida do Espírito Santo nos samaritanos. Quando você vê Atos capítulo 10, o primeiro gentil convertido, Cornélio, em Cesareia Marítima. Quando você vê Atos capítulo 19, o Espírito Santo desce agora sobre os discípulos de João, lá em Éfeso, na capital da Ásia Menor. Então isso aqui se cumpre no livro de Atos. A promessa nós recebemos, é para vocês que estão nos ouvindo, é para os filhos de vocês judeus, mas também para todos aqueles que estão longe, porque em Cristo Jesus, Efésios capítulo 2, a barreira de separação entre judeu e gentil foi quebrada na cruz somos um só povo, Deus só tem um povo, Deus não tem dois povos, Deus não tem um jeito para o judeu e um jeito para o gentil, Deus trata judeu e gentil, arrependido da mesma forma, igreja, Deus trata judeu e gentil, ímpio, da mesma forma, lago de fogo e enxofre. Agora olha a sequência do texto. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Não é para todo mundo, não. É para quem Deus chamar. Vocês são crentes? Vocês são nascidos de novo? Rapidamente, abra comigo em Atos 13, 48. O que a palavra de Deus falar, está falado? Ou vocês vão questionar? Quer questionar, Thaís? A palavra? Atos 13, 48. 48. Igor já está ali preocupado. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Pode voltar para Atos capítulo 2, versículo 39. Quem chama para a salvação é Deus. Quem atrai o pecador é Deus. Quem coloca o nome no livro da vida é Deus. Quem transforma o coração é Deus. Quem dá o arrependimento é Deus. Quem escolhe é Deus. Quem predestina é Deus. Quem justifica é Deus. Quem conhece é Deus. Quem glorifica é Deus. O plano é de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, muito pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Vocês me amam, porque eu amei vocês primeiro. A ação não veio de você. A ação veio de Deus. Por que é que você escolheu a Deus? Eu escolhi a Deus. Você escolheu a Deus. Mas por quê? Por que eu escolhi a Deus? Porque Ele mudou a minha vida. Porque Ele entrou no meu coração. Porque Ele me fez nascer de novo. Nós não nascemos da vontade da carne, não nascemos da vontade do sangue, não nascemos da vontade do homem, mas nascemos da vontade de Deus. Jonas 2, 9 e Salmo 3, 8, a Bíblia diz que a salvação vem de Deus. Se você escolheu a Deus, irmão, é porque Ele te escolheu primeiro. Se você chamou a Deus, é porque Ele te chamou primeiro. Se você busca a Deus, é porque Ele te buscou primeiro. Você não encontrou a Deus, Ele te encontrou. É você que estava perdido. No momento em que aceitei ao meu Jesus, no momento em que Jesus me aceitou, minha vida logo se modificou. É assim que a gente canta essa música aqui nessa igreja. É Deus que toca o nosso coração. E agora somos capazes de escolher a Deus. Ele mudou a minha vontade, Ele mudou o meu querer, Ele mudou a minha sorte, porque a promessa é para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chama. Quem dera se todo ser humano da face da terra fosse salvo. Quem dera se todo ser humano da face da terra fosse um escolhido de Deus. Quem dera se todos da terra buscassem ao Senhor. Mas não é verdade, é uma utopia, isso é mentira. Não é todo mundo que vai buscar Deus, não.
Não é todo mundo que tem o coração aberto como o de Lídia, para ouvir as palavras de Paulo em Atos 16, versículo 14, não. Mas Deus tem um povo, e esse povo ouve a palavra, e esse povo crê na palavra, e esse povo se arrepende. Quando Paulo chegou em Atos capítulo 18, na cidade de Corinto, Deus não disse para ele assim, olha, prega e ganha essa cidade inteira. Não, Paulo ouviu de Deus assim, olha, pregue nessa cidade, porque eu ainda tenho muito povo aí. Eu não tenho todo mundo, eu tenho muito povo. Aí, nessa cidade, na cidade de Corinto. A promessa é para todos aqueles que o nosso Deus chamar. Deus te chamou? Deus te chamou? Deus te separou? Glória a Deus por isso. Agradeça a Deus, porque senão, se Ele não tivesse feito isso, você estaria caminhando a passos largos para o lago de fogo e enxofre. Se Deus não tivesse te separado para a salvação, você estaria agora perto de ser condenado. Se Deus não tivesse te separado, irmãos, e te feito filho de Deus, você receberia a ira de Deus eternamente na segunda morte. Irmão, o que fazer diante disso? Só levantar a mão para o céu e agradecer. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Salmo 116. O que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me dado? Será que se eu entregar tudo aqui no altar, será que paga a salvação tudo o que? Eu não tenho nada. Eu tenho um carro velho, uma casa que eu não terminei de pagar. Pouquinha coisa que eu tenho na vida. Se eu pôr tudo aqui, paga? Não paga. Se eu colocar toda a minha vida no altar e viver o resto da minha vida para Deus, paga? Não paga. Não posso pagar. Quem lembra dessa? Diante do trono, o André Valadão, não sei. Não posso pagar tudo o que eu faço, é tão pouco diante do preço que foi pago para me salvar. Não posso pagar, não posso pagar. Não vem aqui querer pagar a Deus pelo que Ele fez com você, não, irmão. Só recebe de graça, é graça, é graça, é favor, é misericórdia. Não tente negociar com Deus, você não vai conseguir. Receba, é presente, é graça, se alegre na graça. Versículo 40. Tem gente que já está achando minha pregação demorada. Olha o 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e os exortava, dizendo. A mensagem de Pedro, esse longo sermão, não é só isso aqui que está escrito. Pedro falou muito mais coisa. Com muitas outras palavras, deu testemunho e os exortava. A pregação foi mais longa do que aquilo que está escrito. Nós precisamos, para a nossa fé e para a nossa edificação, somente do que está escrito. Se precisássemos daquilo que foi falado além do que está escrito, estaria escrito. Como não está escrito, fiquemos no que está escrito. E como está escrito, Pedro pregou por mais tempo do que 36 versículos. Imagina se tivesse sido quanto é que é o Salmo 119? 176? Vamos ver se o Vitor está estudando a Bíblia. O pregador não sabe. Aí quer que o Vitor fique sabendo. Eu esqueci, é 186? Não, como é que é? 176. Parabéns, Vitor. Você acertou. 176 versículos, o Salmo 119. Imagina se fizermos uma exposição versículo por versículo aqui. Deu 10 minutos, já está abrindo a boca. Deu 15 minutos, já está levantando para tomar água. Deu meia hora, já morreu, igual o Eutico na pregação de Pedro. Não aguenta. Sabe quem não aguenta ouvir pregação? Evangélico. Evangélico não aguenta, não. Não aguenta sentar 40, 50 minutos e ficar quieto. Não aguenta. Não aguenta prestar atenção na palavra. Dá comichão nos ouvidos. Tem gente que não aguenta pregação. Agora coloca um palhaço aqui para entreter essa igreja, para você ver, fica rindo até amanhã. Coloca alguém para ficar contando piada aqui, que você vai ver, se fica rindo até amanhã também. Coloca alguém para te motivar aqui nesse púlpito, que você vai sair daqui querendo mais. Mas nós queremos palavra, nós queremos exposição, nós queremos Bíblia, nós queremos aquilo que está escrito, nós queremos o que foi revelado. Eu nem prego demorado, 30, 40 no máximo, minutos. Se fosse 1 hora, aleluia. Se fosse 1h30, também. 2 horas também. Irmãos, onde a palavra é pregada, os nossos ouvidos precisam estar atentos. Atentos. Agora, o que ele exortava
Além disso tudo, não sabemos, mas uma coisa sabemos. Ele diz: salvai-vos desta geração perversa. Irmãos, a conclusão de Pedro não tem alívio. Sabe aquela pregação pesada que depois, na aplicação, o pregador alivia? Não tem isso com Pedro. Na aplicação de Pedro, ele diz: arrependei-vos. Na aplicação de Pedro, ele diz: saia dessa geração perversa. Não negocie com o mundo. Não negocie com o sistema. Em Apocalipse capítulo 18, a partir do versículo 4, a Bíblia diz assim: olha, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. E no Antigo Testamento tem um monte de versículo assim: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Apocalipse 18 está falando da grande meretriz. Apocalipse 18 está falando desse sistema luxurioso e vaidoso que influencia o mundo contra o povo de Deus. Pedro está dizendo aqui: sai desse sistema. Arrependeu, creu, foi batizado, foi escolhido por Deus, foi chamado? Então sai do mundo. Não é para negociar com o mundo. Não é para flertar com o mundo. Não é para cultuar como o mundo. Não é para falar como o mundo. Não é para andar como o mundo. Não é para ser como marido como o mundo. Não é para ser uma esposa como o mundo. Não é para vestir como o mundo. Não é para pensar como o mundo. É para pensar, andar, vestir, falar, ser pastor, ser obreiro, ser marido, ser esposa, ser filho, ser pai, segundo a Escritura Sagrada. Sai desse sistema. Abandona o mundo. Irmão, tem crente mundano? Não. Tem ímpio achando que é crente. Não existe crente Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Não. É o ímpio Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. O crente está com os dois pés firmados na rocha. Não negocia, não flerta com esse sistema mundano. Mas se prepare para ser odiado, perseguido, ridicularizado, caluniado, zombado, escarnecido. Isso tudo é um privilégio. Isso é uma honra. Imagina falarem com você: eu vou te zombar, eu vou te bulhar, eu vou te matar, eu vou te perseguir. Por quê? Porque você segue Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sai desta geração. Não fique nesta geração perversa. Vocês não entenderam? Quando nós lermos aqui o 40, deixa eu ler o 41, olha isso aqui. Então os que aceitaram a palavra foram batizados. Primeiro aceita a palavra, depois é batizado. Ninguém é batizado antes. Primeiro aceita a palavra, depois é batizado. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A igreja era 120, virou 3.120. Quando formos para Atos 4, nós veremos que vai passar para 5.000. Olha que crescimento exponencial. 120 para 3.120. 3.120 para 5.000 pessoas. 3.000 conversões em uma pregação. Mas Pedro diz: essa geração é perversa. Ele não está dizendo: essa geração é maravilhosa, avivamento, a geração de Samuel se levantou, olha que coisa maravilhosa, todo mundo agora é crente, o mundo está 1.000 maravilhas. 3.000 convertidos, geração perversa. 3.000 convertidos, geração má. 3.000 crentes, tem 1 milhão de ímpio. Irmão, pode converter 100 pessoas hoje, 1.000 pessoas vender a alma para o diabo hoje. Pode entrar na porta estreita, 10 pessoas, 1 milhão entraram na porta larga. Não pense que estamos vivendo um avivamento. Não pense que podemos viver um avivamento. Irmãos, o que a Bíblia promete é apostasia. Mateus 24. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. A Bíblia diz: o Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele nos ares, não, a vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele nos ares, não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o chifre pequeno, o anticristo, o abominável da desolação, o homem sem lei. 3.000 pessoas convertidas, mas a geração é perversa. Eu quero muito que esse bairro conheça de Jesus através da nossa vida. E eu quero muito expandir as tendas da nossa congregação. Vocês gostam da nossa congregação? Nós estamos aqui congregando. Agora imagina se a gente quebrar isso tudo aqui e fazer uma igreja gigantesca.
para 10 mil lugares. Como é que eu vou chamar o Mangabeiras? Bairro perverso. Se eu abrir uma igreja, se o Jonas abrir uma igreja lá no Esplanada, na casa dele, 500 pessoas lá no Esplanada, poder de Deus, oração, mas e o bairro Esplanada? Perverso. O mundo jaz no maligno, mas Deus está salvando os seus deste mundo do maligno. Deus está separando os seus nesta geração corrompida e perversa. Graças a Deus por isso. Então, quanto mais pessoas entrarem nessa porta, mais alegre ficaremos, mas nunca ficaremos iludidos. Este mundo jaz no maligno. Amém? Amém. Semana que vem, nós vamos pregar uma mensagem que já foi pregada aqui nessa igreja umas 3 ou 4 vezes. Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Porque agora é a prática da igreja. Nós vimos aqui a conclusão do sermão. E agora, como a igreja vivia no primeiro século. Amém? Fique em pé no seu lugar. É uma manhã de quebrantamento. É uma manhã de arrependimento. É uma manhã onde Deus pode salvar. Onde Deus pode libertar. É uma manhã onde pessoas podem ouvir a palavra e aceitar. Mas é uma manhã em que Deus quer que você reconheça a sua miséria. Do que você precisa se arrepender. Onde você tem errado. Irmão, talvez eu não estou nem falando que você é um ímpio. Você é um crente, nascido de novo. Mas tem coisa para consertar. Tem coisa para melhorar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você orasse a Deus agora, prometendo uma mudança. E depois que você prometer a mudança, agradeça a Ele, porque você é um salvo, um filho dele. Agradeça a Ele pela promessa do Espírito Santo. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por este culto e por essa oportunidade de falar da Tua palavra. Pai, eu quero Te agradecer pelo Espírito Santo em mim e nos meus irmãos, que nos fez entender que precisamos de arrependimento, que precisamos de mudança, Senhor. Então, nos perdoe. Nos perdoe por tudo que temos feito contra a Tua vontade, contra a Tua palavra. Nos perdoe, Senhor. Mas Te agradecemos pelo perdão. Te agradecemos porque o sangue de Jesus nos purificou e nos limpou. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos chamou à promessa. O Senhor nos separou. E nessa manhã, Pai, queremos firmar um pacto contigo. Queremos mudança. Queremos transformação. Queremos quebrantamento. Me dê força, Pai, para vencer as tentações assim que eu sair dessa igreja. Me dê força para me manter incorruptível, sem mácula, até o dia de Cristo. Mas ajude também cada um dos meus irmãos. Ajude esta igreja, os irmãos que virão no culto da noite, os que não puderam estar aqui hoje e os que estão aqui. Ajude esta igreja. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.